Shalom a todos, bem-vindos mais uma vez ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. Hoje o nosso tema é o pacto da traição de Jesus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, nós leremos apenas 3 versículos, do 14 ao 16. E nós vamos entender que nesses poucos versículos nós podemos extrair grandes ensinamentos. Eu tenho certeza que depois de nós explorarmos esse texto que nós vamos ler daqui a pouco, você vai ter uma outra visão ampla e profunda a respeito dele. Diz assim o texto: E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhes propôs: O que me dareis caso eu vulo entregue? E lhe pagaram o preço, 30 moedas de prata. E desse momento em diante, procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. Estamos diante de um momento que todos nós já lemos essa passagem várias vezes e talvez, ou seja possível, que nunca tenhamos a oportunidade para pararmos e analisarmos esse texto e entendermos que ele tem muito mais para nos ensinar do que nós podemos imaginar. Então, nós estamos diante daquele momento que todos nós conhecemos, que Judas, um dos 12 discípulos, traz Jesus, ou seja, faz um pacto, um acordo com o chefe dos sacerdotes. E veja que é Judas que vai ao encontro desses chefes dos sacerdotes. E quando ele chega lá, ele faz a pergunta o que ele ganharia se ele entregasse Jesus. E o preço dado são 30 moedas de prata. E naquela hora, Judas aceita a negociação, o pacto, o acordo, eles são fechados. E a partir daí, Judas começa sempre a procurar uma ocasião para cumprir a sua parte no acordo. Então, vamos entender o que esse texto pode nos ensinar além disso. Primeira coisa que precisamos aprender aqui é a quantia que Judas recebe para trair Jesus. 30 moedas de prata, que não era muito dinheiro, não era uma grande quantia. E se nós analisarmos nos dias atuais, quantas pessoas estão trocando uma vida com Jesus ao seu lado para obter coisas materiais, em troca de atender às suas necessidades, os seus interesses pessoais. Judas havia passado muito tempo com Jesus, ouviu todos os ensinamentos, assim como os outros discípulos, porém, ele decidiu no seu coração optar por trair aquele que veio para nos dar a vida eterna. Então, que nós possamos pensar, nós possamos refletir em como as coisas desse mundo ainda estão impregnadas ou aprisionam o coração de muitas pessoas que poderiam continuar seguindo a Jesus Cristo. Bem, o que nós podemos aprender aqui é que 30 moedas de prata, naquela época, não era muito dinheiro, não era uma grande quantia. Êxodo capítulo 21, versículo 32, vai nos dizer que 30 moedas de prata era o que se pagava ao mestre de um escravo, quando esse mestre tinha o seu escravo chifrado por um boi. Então, para compensar a morte e custear o enterro daquele escravo, foi escrito em lei que 30 moedas de prata seriam suficientes para arcar com todas essas despesas. E é exatamente por esse valor, o valor do enterro, da perda de um escravo, que Judas vende ou entrega Jesus Cristo. Mas quando nós falamos de Judas, nós precisamos entender que nós estamos falando de Judas Iscariotes. O que esse nome vai ou pode revelar a respeito desse homem que faz um acordo com aqueles que queriam matar Jesus?
Judas era um nome muito comum na época dos tempos bíblicos, era muito comum na época de Jesus. Em hebraico, Judas é Yehudá. Yehudá, que significa aquele que louva a Deus. Parece não ter muito sentido esse nome com a pessoa que traiu, que entregou Jesus por 30 moedas de prata. A grande questão é que a identidade de Judas, ela vai ser melhor compreendida quando nós estudarmos agora a palavra Iscariotes, que muitas pessoas acham até que é o sobrenome de Judas. Porém, nós estamos falando de uma época, ou seja, dos tempos bíblicos em que não haviam sobrenomes. As pessoas eram conhecidas pela família que pertenciam, pelo lugar onde viviam ou que nasceram, ou pela família a que pertenciam. Era assim que as pessoas eram conhecidas, ou até mesmo conhecidas pelo que faziam, pelo seu ofício. Então, se Judas era um nome muito comum em Israel e significa Yehud, aquele que louva a Deus, qual é o significado da palavra Iscariotes, que está aqui para definir, para nos mostrar que a Bíblia não está falando de qualquer Judas, não é? De qualquer pessoa, mas está especificando aquele que traiu Jesus. Então, na época de Cristo, havia vários grupos em Israel. Era uma cultura judaica formada por vários grupos, e nós conhecemos vários deles. Por exemplo, havia o grupo dos saduceus, dos fariseus, mas também havia o grupo dos essênios, dos zelotes, e também um grupo chamado de sicários. Esse grupo era formado por pessoas que eram consideradas revolucionárias, violentas, que não gostavam dos soldados romanos e por isso aterrorizavam, os perseguiam. Os sicários, eles queriam tirar Israel das mãos do domínio dos soldados romanos. E eles eram mestres em elaborar emboscadas contra esses soldados. E o interessante é que os sicários, eles sempre andavam com uma adaga, que também era chamada de punhal, que também essa adaga recebia o nome de sicária. Então, esse grupo violento, revolucionário, que causava medo, pânico, um certo terror nos soldados ou na vida dos soldados romanos, eles usavam essa arma, digamos assim, essa arma branca, sempre em suas vestes. E quando havia um aglomerado de pessoas e dentre eles estavam os soldados romanos, eles puxavam essa sicária, ou seja, essa adaga, que também era chamada de punhal, e cortavam a garganta desses soldados. Por isso eles eram muito temidos, porque eles tinham esse comportamento violento. Bem, daí você já começa a entender um pouco mais o comportamento de Judas, que traiu Jesus. Mas o que significa a palavra Iscariotes? Como eu sei que Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, ou seja, que o traiu, que o negociou, como você queira chamar, por 30 moedas de prata, fazia parte desse grupo de sicários? Porque a palavra Iscariotes, ela é formada por duas palavras. A palavra ish, que significa homem, e a palavra cariote, que significa adaga, sicária. Então, quando se fala de Iscariotes, nós estamos falando do homem que carrega a sicária, ou o homem que carrega a adaga. Então, por isso, nós temos a certeza que Judas, ele fazia parte desse grupo bem extremista ali na cultura judaica. Então,
Se Judas era o homem que carregava a adaga, fica fácil de entender que quando ele faz a negociação com os chefes dos sacerdotes para entregar Jesus por 30 moedas de prata, ele está, na realidade, elaborando junto com aqueles homens uma emboscada para pegarem Jesus, para que Jesus passasse por todo o seu martírio, sacrifício e fosse morto. É claro que isso tudo teria que acontecer para que a palavra do Senhor, a profecia ali do Antigo Testamento se cumprisse. E isso tudo se cumpriu na pessoa ou através de Judas, esse momento crucial da vida de Jesus, no momento em que ele é traído por aquele que andou com ele, que esteve ao seu lado, que aprendeu tanto quanto os outros, mas que não guardou para si os seus ensinamentos, ou os ensinamentos de Jesus. Então, nós entendemos a partir daí esse comportamento, a identidade forte, enérgica, né? O amor que Judas tinha pelo dinheiro por conta desse grupo o qual ele pertencia. Esse vídeo ajudou você a compreender melhor a palavra de Deus? Pois é por isso que nós estamos aqui com esse projeto, para trazer uma clareza dos textos bíblicos, uma melhor compreensão, passando pela cultura judaica, pelo hebraico e tantos outros conhecimentos, como da história, por exemplo, que nos ajudam a entender de forma mais profunda aquilo que a palavra do Senhor quer nos falar.